Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 13 de dezembro de 2025. São 16 horas, horário de Brasília. Unidades russas rejeitam ataque em massa a Pokrovsk. E tropas russas famintas, sem suprimentos, sem água. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade. Peço a todos que assistam, se gostarem, deem um like, se puderem, deem um like logo no início, para não esquecer, e compartilhem, recomendem o vídeo, recomendem o canal, recomendem os vídeos. É muito importante, mais gente vai ter acesso à verdade, mais gente vai poder se inscrever, porque sabe que aqui vai ver sempre a verdade. Façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, o exército russo rejeita em massa um ataque a Pokrovsk, que é um fato, eu vou relatar esse fato aqui. E o que eles fizeram, soldados? Quando eles souberam que teriam que estar batalhando, fazer os ataques na região de Pokrovsk, eles se dirigiram em massa para o hospital. Foram procurar um hospital. Soldados do exército russo, na região de Kherson, começaram a se dirigir em massa ao hospital. Falei em Pokrovsk, lá na região, mas vocês vão entender já. Temendo serem enviados para a frente de batalha na região de Pokrovsk, que fica na província de Donetsk. Isso acho que todo mundo já sabe. O comandante de ocupação russo planeja redistribuir a Brigada 205, motorizada de fuzileiros russos, atualmente estacionada no território da província de Kherson, para Pokrovsk. Então, soldados já começaram a ser comunicados sobre isso, que tinham que levantar acampamento e ir para Pokrovsk. Eles, consequentemente, os soldados dessa unidade começaram a relatar em massa que estão doentes e estão tentando chegar a um hospital a qualquer custo. Não querem ir para Pokrovsk porque a fama das mortes, que são absurdas em quantidade e em número bem maiores do que em todo o resto do teatro de operações, eles têm medo. Eles já estão relembrando antigas lesões que eles tiveram, até que foram curados, antigas doenças. Eles estão usando qualquer desculpa. Esse fenômeno é, de fato, generalizado. De acordo com informações, soldados da Brigada número 205 do Exército Russo estão indo ao hospital em massa, não é individualmente. Chegam lá entre 50 a 100 soldados do Exército Russo no hospital relatando problemas. Eles não querem ir para lutar em Pokrovsk. E o comando do Exército Russo está transferindo reservas para o setor de Pokrovsk, porque as tropas russas estão sofrendo perdas extremamente pesadas lá. E as reservas não são reservas que vão ficar paradas atrás ouvindo notícias. Elas, de fato, face às perdas impostas, inclusive, pelos próprios comandantes russos, é por causa dessas perdas, as reservas vão ser empregadas, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, e agora o que está assustando, porque isso acontece em todo o teatro de operações, mas principalmente em Pokrovsk, os russos estão tentando ocupar perdas reais, eu já falei isso, por todos os meios necessários, mas os soldados estão com medo disso também. Eles estão registrando mortos como abandonaram o posto, desertaram, para não ter que pagar e não ter que mostrar um número feio. Mas eles sabem que estão mandando o pessoal para a morte. A 30ª Brigada Mecanizada do Exército Russo criou listas separadas, contendo o nome de várias centenas de mortos, apresentando-os como desaparecidos em combate. Vocês vejam, os soldados sabem tudo isso, a notícia corre, A notícia corre, então eles já não querem Pokrovsk, acham que lá em Pokrovsk eles vão fazer o mesmo com eles. Claro que vão. Ali naquele exército de criminoso não existe ética, não existe moral, não existe nenhum código de conduta decente. O mesmo procedimento é usado para soldados que estão desaparecidos em combate.
No início de dezembro, a Rússia anunciou a suposta captura completa da cidade de Pokrovsk. Antes de dezembro, eles me mandaram aqui como dezembro, mas na realidade eles já em novembro estavam anunciando, tinha gente aqui falando, não, mas não caiu Pokrovsk, caiu, não, né? Então não caiu e a Pokrovsk continua com os ucranianos. Eles estão na parte sul da cidade, mas estão sendo forçados a tirar o time de campo, né? No entanto, o comando das Forças Armadas da Ucrânia não confirmou e negou, porque os combates continuam. E a parte norte, as cidades como Mirnohrad, como Dobropilha, em toda aquela região, Konstantinivka, etc., Torets continuam em pé, com tropas ucranianas sob o controle dos comandantes ucranianos. Os combatentes ucranianos mantêm posições nos distritos norte da cidade. A linha de contato segue aproximadamente ao longo da ferrovia, né? Civis ainda permanecem na própria Pokrovsk, e isso é um grande atrapalho para as operações militares, né? Na minha opinião. O setor de Pokrovsk continua sendo a seção mais crítica da linha de frente. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, no dia 10 de dezembro, os russos atacaram as posições ucranianas 36 vezes e ontem, que informação que eu já dei no primeiro vídeo, 37 vezes, ou seja, uma vez mais. Os combates têm ocorrido sempre nas vilas de Nikaranovka, Krasny Liman, Mirnohrad, Pokrovsk, Kotlino, Filia e entre outras localidades. E ali que acontecem justamente essas mortes, porque isso é uma fortaleza. As linhas mantidas pela Ucrânia têm sido até agora inexpugnáveis. Anteriormente, fontes relataram que em certas brigadas russas foi observada uma prática sistemática. Após grandes perdas, o comando registra deliberadamente os mortos como desertores da unidade. Assim, o Estado, o governo criminoso do ditador da Rússia não precisa pagar nada para as famílias a título de nenhuma indenização, porque eles são desertores, quando de fato morreram em combate, ou seja, faz crime contra a Ucrânia, fez crime na Síria e faz crime na Rússia também contra o próprio povo dele. Isso é feito para ocultar o número real de baixas e evitar reclamações de familiares. Dentro da 30ª Brigada Independente de Fuzileiros Motorizados da Rússia, estão envolvidos nessa prática sistemática. Eles fazem isso há muito tempo já. Após pesadas perdas, o comando registra deliberadamente os mortos como aqueles que deixaram voluntariamente a sua unidade. Agora, um outro fato preocupante para a Rússia, né? As tropas russas estão famintas, sem suprimentos, os soldados bebem água de poças de água. Tropas ucranianas que defendem a cidade de Mirnohrad, que justamente fica ali a 22 quilômetros de Pokrovsk, nessa linha de frente de Donetsk, dependem de um corredor e que eles estão conseguindo trazer a logística. É perigoso, tem bombardeio, mas eles têm. Só queria frisar isso no início para dizer o seguinte: a Ucrânia não está cercada, eles têm mantimentos, eles têm munição, etc, etc. Mas, enquanto isso, os russos que estão atacando, eles estão tendo uma escassez de suprimentos. Ou seja, os suprimentos, e eles ali não estão cercados, né? E eles têm problemas ali muito sérios. Apesar das forças russas tentaram diversas vezes cortar a logística ucraniana, não conseguiram. A Ucrânia tem mantido. Mas o grande problema que estão sofrendo são as forças russas que são bombardeadas pela Ucrânia constantemente no seu transporte de logística, né? E isso tem deixado uma série de preocupações para o exército russo. Soldados russos são vistos bebendo água suja de uma poça na floresta, foram fotografados, foram filmados, eles mesmos filmaram e mandaram como reclamação para alguns canais desses blogueiros pró-guerra da Rússia, e acabou parando até na imprensa.
a logística da Rússia ali na região de Pokrovsk, que eu falo que na realidade isso aqui foi visto em Mirnohrad, mas é perto, mas Mirnohrad faz parte da linha de defesa, né, de Pokrovsk. A logística deles foi tão devastada pelos ataques aéreos ucranianos, pelos drones, pela artilharia, que eles não têm nada para beber e não está vindo. A Rússia não tem para repor água para eles, para mandar comida também. Então, é uma coisa muito complicada, né? A crise entre as tropas russas na linha de frente é um fato, né? Os soldados não escondem a situação, eles não têm nada para beber e a Síria é tão grande que estão dispostos a violar normas sanitárias. Eles se esgueiram no solo para beber água que está na lama de chuva, né? Usuários em redes sociais começam a enfatizar que isso ilustra claramente como os drones e a artilharia ucranianas e a força aérea ucranianas estão destruindo sistematicamente a logística russa, privando as tropas russas de suprimentos, porque é perigoso beber água de poças, na minha opinião, pode incapacitar um combatente instantaneamente, pegar alguma doença, um tifo, alguma coisa assim. A água suja da floresta é uma mistura de bactérias, vírus intestinais, parasitas e contaminantes químicos. Mas o exército da Rússia tem esse problema. O segundo maior exército do mundo, entre aspas, o segundo maior exército do mundo, não consegue suprir as necessidades básicas de seus ocupantes, não conseguiu, desde 2014, tomar toda Donetsk, e agora quer que Donald Trump conquiste de Zelensky, fazendo cara feia, conquiste e entregue toda a região de Donetsk para o ditador famigerado. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de dar um like, não esqueçam de compartilhar e recomendar o canal. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.